Olá, irmãos, bom dia. Novo vídeo, né? Vamos fazer um novo vídeo, vídeo 3, né? Vamos orar? Pai, em nome do nosso Jesus Cristo, peço ao Senhor que o Senhor venha com o teu Santo Espírito, Pai, nos auxiliando, Pai amado, a entendermos a tua palavra, Pai, é o que nós nos propomos a fazer, e sabemos que o Senhor é riquíssimo em misericórdia, Pai, por isso eu peço ao Senhor que o Senhor venha nos auxiliar, Pai, com o teu Espírito Santo nos guiando em toda a verdade, Senhor. Eu peço que o Senhor ilumine a minha mente, Senhor Deus amado, o Senhor destrave a minha mente, Senhor Deus amado, para que eu possa ser usado pelo Senhor, Pai amado, para que auxilie meus irmãos no crescimento em Cristo, Senhor. Eu peço que o Senhor vai a todos os que estão assistindo o vídeo, Senhor Deus amado, e toca na mente de cada um, Pai, para que possa entender, Senhor Deus amado, a tua santa palavra, Pai. É a nossa oração, Pai, nesse dia. Sabemos que o Senhor é um Deus poderoso e maravilhoso, Senhor Deus amado. Sabemos, Pai, que o Senhor é um Deus que é galardoador dos que o busca, Pai, conforme fala lá em Hebreus 11:6, Senhor Deus amado. Então, nós agradecemos ao Senhor e pedimos seu cuidado eterno. Sabemos que o Senhor é nosso Pai, nos cuida e é interessado em nosso crescimento, Pai, e em nosso futuro, Senhor. Assim que nós oramos e te agradecemos. Em o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos lá, meus irmãos. Então, eu queria falar com vocês hoje sobre princípios da palavra de Deus, né? O que são princípios? Essa palavra princípios, né? Princípios são premissas, bases. Vamos exemplificar. Se eu quero fazer uma linha reta com uma caneta num papel, né? E se eu fizer a mão livre, ela não vai sair certinho, 100% certinho. Posso tremelicar a mão, posso baixar para a esquerda, para a direita, né? Mas se eu tiver uma régua, eu vou fazer com base na régua, vai ser retinho, certinho o risco. O pedreiro, quando ele vai fazer um muro, ele vai usar o plumo. Aquele plumo vai determinar se tá o ângulo errado ou certo, a vertical, né, se está pendendo ou está certo. A parede, é o plumo que vai auxiliar nisso. O esquadro, ele vai ajudar para que saia o canto bem certinho. Se a pessoa for fazendo o olho, for fazer sem auxílio do instrumento, não vai ficar bem certinho, dificilmente vai ficar bem certinho. Então, esses instrumentos, eles vão nos auxiliar a fazermos da maneira certa, né? Então, o que são os princípios? Nós puxando para nós, é a palavra de Deus, o que vai nos auxiliar a fazer certo a construção, que é a edificação da casa de Deus, é o quê? A palavra de Deus. Por isso que lá em Salmo 119, 105 está escrito assim: lâmpada para os meus pés. Para essa versão aqui, está aberto aqui. A tua palavra é lâmpada para guiar os meus passos, é luz que ilumina o meu caminho. É isso. Então a palavra de Deus, ela vai guiar o nosso caminho. Tem outra que me veio à cabeça, assim, deixa eu pegar aqui, Salmo, se eu não me engano, 36:9, vamos ver aqui. Não lembro o que é, mas é alguma coisa que Deus quer falar com nós, em Salmo 36:9, vamos ver, vou aproveitar já que veio aqui, o seu Espírito Santo trouxe a minha memória, é porque Ele quer falar algo conosco, não é? Nós oramos para que Ele nos guiasse. Salmo 36:9. Porque em ti está o manancial da vida, na tua luz veremos a luz. Olha que lindo! Porque em ti está o manancial da vida, e na tua luz veremos a luz. Em ti quem? Cristo está o manancial da vida, e na tua luz nós veremos a luz. Que lindo, né? Na luz nós vamos ver a luz, né? Por quê? Nós vamos adentrar, olha como é profundo como o Espírito Santo puxa. Porque Cristo, a palavra de Deus, ela é a luz, ela é o princípio, não é? Só que dentro dos princípios existem os rudimentos, que são aqueles princípios mais ocultos, são as bases, são os primórdios dos princípios, né?
E Cristo, olha como esse salmo ele veio muito a calhar, como o Espírito Santo é maravilhoso. Cristo, nós podemos enxergar ele no Antigo Testamento, lá oculto, lá lá em rudimentos, lá em coisas mais primordiais, né? Por exemplo, o cordeiro que era morto, né, para tirar o pecado do mundo, era Cristo. Isaías viu isso. Olha que maravilhoso, ele teve essa revelação. E irmãos, está tudo nos profetas, esses mistérios, né? Olha Romanos que a gente leu. Quer ver Romanos? Eu vou novamente para trazer a memória, porque uma coisa vai linkando com a outra. Romanos, no finalzinho de Romanos, lá que Paulo fala para eles que vai trazer um mistério mais profundo, vai fazer eles conhecerem mais da palavra de Deus. E lá em Romanos capítulo 16, versículo 24, 25, ele fala assim: ora, aquele que é poderoso para vos confirmar segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério que desde tempos eternos esteve oculto. No 26 ele fala: mas que se manifestou agora e se notificou pelas escrituras dos profetas, segundo o mandamento de Deus eterno a todas as nações para a obediência da fé. Então Deus está trazendo aqueles rudimentos, aquele oculto à tona agora, né? Por isso a gente lê o Salmo 36, 9. Na tua luz veremos a luz. Então, os princípios elementares que a gente vai aprender hoje é a palavra de Deus. Não tem como nós vivermos uma vida cristã, nós começarmos um edifício para que Deus more, uma casa favorita que Deus anseia em habitar, sem esses princípios estarem fundamentados na palavra de Deus. Não tem como. Então a palavra de Deus é o principal, né? Dela que nós vamos começar a edificação. E dentre os princípios existem os rudimentos, que são os princípios mais elementares, os mais básicos, os mais intrínsecos lá no começo. E detalhe, princípios e rudimentos, ele não existe só na palavra, no reino da luz, o reino de Deus, que é o qual a gente está entrando. Ele existe no mundo, princípios e rudimentos. Quer ver? Eu vou pegar um versículo aqui, eu não vou deixar esse vídeo muito comprido, para que não seja exaustivo, para que os irmãos possam assimilar bem. Vamos pegar um versículo aqui, vamos pegar Colossenses, para ver como essa passagem é feita de nós, né? Colossenses, se eu não me engano, é Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses. Colossenses capítulo 1, versículo 12. Vamos ler aqui, ó. Dando graças ao Pai que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz. Daí o 13. O qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Nos tirou do reino da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. E detalhe, no reino do mundo, da potestade das trevas, cujo príncipe é Satanás, tem rudimentos lá, tem princípios lá. Olha que Paulo fala aqui, no mesmo Colossenses, capítulo 2, versículo 8. Olha aqui, ó. Vou ler do 6, para que a gente tenha uma noção melhor. Como, pois, recebestes o Senhor Jesus Cristo, assim também andai neles. Então, nós recebemos o Senhor Jesus, Deus, passamos para o reino da luz, assim nós temos que andar nele. Cristo é a palavra em ação, o verbo em ação. Andai nele, no 7, arraigados e sobreedificados nele e confirmados na fé, assim como fostes ensinados, abundando em ação de graças. Ó, sobre edificados, não é de edificação que a gente está falando, a edificação da casa de Deus,
No 8, então tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Por que o apóstolo Paulo faz essa advertência? Para que a gente tenha cuidado, tomem cuidado, para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias humanas e rudimentos do mundo, porque no reino do mundo existe premissas, existe rudimentos, existe princípios com os quais vive. Tem que viver, para viver lá tem essas regras que tem lá, cada reino tem suas regras. Na próxima aula a gente vai aprender. Então, mas nessa aula eu queria pôr o quê? Que você ficasse firme no quê? Que a gente existe o reino das trevas e existe o reino da luz, e nós pertencíamos ao reino das trevas. Nós não há um que obedeça a Deus. Lá em Romanos fala, não é isso? Vamos lá. Opa, deixa eu folhear a Bíblia aqui rapidinho. Vamos ao começo de Romanos. Todos juntamente se desviaram, né? Todos nós somos destituídos da glória de Deus, né? Deixa eu ver se eu acho que tá. Aqui, ó. Como está escrito, capítulo 3, versículo 10 de Romanos: não há um justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda. Não há ninguém que busque a Deus, todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. A sua garganta é um sepulcro aberto, com as suas línguas tratam enganosamente, peçonha de áspides está debaixo dos seus lábios. Seus pés são ligeiros para derramar sangue, em seus caminhos há destruição e miséria, e não conheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante de seus olhos. Dos olhos de quem? Dos nossos olhos. Por isso nós temos que ter os olhos das Escrituras, o andar das Escrituras. Nós não conseguimos fazer direito. Precisamos dos princípios elementares. Ora, nós sabemos que tudo que a lei diz, aos que estão debaixo da lei, eu disse, para que toda a boca esteja fechada e todo mundo seja condenável diante de Deus. Por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Deus, para nós tomarmos ciência e consciência da posição que nós estamos destituídos da glória de Deus, Deus colocou a lei para que nós tentássemos caminhar na lei, nas obras da lei, e não conseguíssemos, e por não conseguir nós, e agora o que vai ser de nós? E falasse como Paulo, graças a Deus pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus pelo nosso Senhor Jesus Cristo, né? Capítulo 7, versículo 24, miserável homem que eu sou, quem me livrará desse corpo de morte? Né? Tem uma analogia que fazem, né? Quando lá naquela época da Bíblia, o povo, quando eles matavam alguém, o homem matava alguém, eles amarravam o cadáver nas costas do homem, da pessoa que matava, daí ela ficava andando com aquele corpo morto nas costas, enquanto estava fresco o corpo, tudo bem, até era pesado, era difícil, era ruim, mas quando começava a apodrecer aquele corpo, feder aquele corpo, os vermes naquele corpo, né? É o que Paulo faz essa analogia aqui, quem me livrará desse corpo de morte? Miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Nós morremos e nascemos com Cristo, mas nós estamos carregando o velho homem. Quem nos livrará dele? Graças a Deus eu dou pelo Senhor Jesus Cristo. Então, quando a gente tem que entender que por nós mesmos não dá certo, não dá. A gente tem que entender isso. E aí nós nos pautamos no que realmente dá certo. É a palavra de Deus.
Desde que me pautei pela palavra de Deus, que eu tenho me pautado, buscado me pautar, porque é uma obra. Com o auxílio do Espírito Santo, Ele tem nos guiado, nos auxiliado a caminhar nisso, nessas premissas, nesses princípios, entendendo todo esse jogo que tem, porque é um jogo, na verdade. Veja a advertência de Paulo, né? Tomem cuidado, você tem que tomar cuidado para que não seja introduzido filosofias humanas, rudimentos do mundo e não de Cristo na minha nova vida, pondo a edificação a ser prejudicada, pondo a edificação a ser construída com madeira, feno e palha. E quando vier o fogo para provar essa edificação, não vai sustentar. Então, vamos, nesse começo de ensino, vamos entender a primeira coisa, os princípios, a palavra de Deus. Salmos 119 e 105. Amém? Próximo vídeo vamos aprofundar um pouquinho mais. Deus os abençoe. Joinha, inscrição e sininho, para que quando vier outro vídeo vocês recebam. Deus os abençoe. Em nome do Senhor Jesus.